Boa tarde, pessoal. Como vão todos? Espero que estejam todos bem. Então, estou gravando mais essa videoaula aqui com um objetivo bem prático para ajudar vocês a entenderem melhor a movimentação das peças e as capturas e também a fazer a notação algébrica, que eu estou percebendo que ainda está tendo alguma confusão e dificuldade. Então eu vou reproduzir aqui 8 lances, tá? E depois eu vou mostrar como é que isso fica registrado na notação algébrica, tá? Então vamos imaginar que o primeiro lance agora aqui, nessa disposição que eu coloquei aqui aleatória, tá? Cabe as pretas. Eu vou jogar o cavalo na casa F5, né? Que o cavalo anda em L, né? Então eu faço L aqui, F5. E vamos admitir que desavisadamente, desatentamente, as brancas jogam a torre na casa D3. Tá? Então, isso coloca a torre no raio de ataque do cavalo. Olha o L aqui, ó. 1, 2, virou para a esquerda e o cavalo captura a torre. Nesse momento que ele ganha essa peça, ele também coloca o rei branco que está em E1 em xeque. Por quê? Está no raio de ataque do cavalo. Olha. Virou para a esquerda, 1, 2, formou L e ele pode capturar o cavalo, o rei. Só que como o lance é das brancas, o rei vai fazer o quê? Vai fugir. Então vamos imaginar que o rei se desloque para a casa F1. Tá? Tendo essa movimentação, as pretas começam a tentar encurralar o rei para aplicar o xeque-mate. Tá? Então vamos imaginar que a preta opte por deslocar a dama na diagonal, posicionar ela em F4 e aplicar um xeque ao rei. Tá? Então o rei não pode se movimentar para cá, para casa E1, que o cavalo atacaria ela. Aqui ele poderia vir para essa ou para essa, tá? Mas ele acha que ficaria vulnerável aqui e o jogador das brancas faz a opção de movimentar para fugir do xeque da dama para a casa G1. Nesse momento, as pretas intensificam seu ataque, movimentando esse bispo aqui, que está na casa B2 para casa B8 para casa A7, aplicando um xeque também ao rei. Ó. Então coloca o rei em xeque, ou seja, o rei já está pressionado por 3 peças das pretas. Tá? Perdeu a torre e continua fugindo para não receber o mate. O que o rei faz? Né? O rei foge mais uma vez. Ele não pode vir para cá, porque ficaria sob o ataque da dama. Né? Não pode vir para cá, porque teria o bispo e o cavalo nessa casa. E foge então para a casa H1. Nesse momento, a preta continua no ataque, jogando o cavalo, 1, 2 e vira na F2 e aplica outro xeque no rei. Né? O que o rei faz? Ele não pode fugir para a casa H2, porque a dama está controlando essa casa. Então ele só resta ele a casa G1 ou a casa G2. Ele vem para G1. Tá? Nesse momento o cavalo faz outro ataque, se deslocando em L para casa H3, colocando o rei em xeque. Né?
Então é um cheque duplo, porque o cavalo aplica o cheque e o bispo também coloca o rei em xeque. E o rei aqui não pode se movimentar para a casa F1, porque a dama atacaria ele aqui. Então só resta uma casa. Qual é? Né? Para cá ele não pode, né? Para cá ele poderia, ele volta para a casa H1. Tá? E nesse momento, a dama joga na casa F1, aplica outro cheque, né? E o rei só tem uma casa agora para fugir, né? Não pode mais para cá, porque a dama também controla essa casa. Essa ele não pode, e ele foge em direção à casa H2. Nesse momento, o bispo retorna para a casa B8 e aplica o cheque-mate, né? Porque ele coloca o rei sobre xeque. O rei não pode capturar o cavalo, porque a dama está defendendo, vigiando o cavalo. Se ele pegar o cavalo, a dama pega o rei e é mate. O rei não pode voltar para a casa H1, né? Porque ela está controlada pela dama. Então o rei fica sem escapatória, não pode vir mais aqui para G1, porque a dama e o cavalo vigiam essa casa, e muito menos para a casa G2, que a dama também vigia. Então, nesse momento, as pretas conseguem liquidar a partida e aplicar o checkmate. Vamos ver como é que isso ficaria lá na nossa notação algébrica, né? Olha lá. Então, olha, como é que ficou a sequência. Cavalo na F5. É o primeiro lance da partida, né? Lembra que nós jogamos o cavalo lá na F5. As pretas jogaram a torre, cometeram aquele erro, jogaram a torre na D3. Então, sempre a primeira inicial em maiúscula, que é a inicial da peça, depois em minúsculo a inicial da casa, tá? E da coluna, e depois em número a referência da fileira, tá? Na sequência, o cavalo captura a dama que foi jogada erradamente em D3, lembram? Então, a captura é sempre marcada com um X. Quando você vê esse X, você sabe que o cavalo está capturando a torre que está em D3. Na sequência, no segundo lance, o rei foge, se movimenta para a casa F1, rei na F1. Terceiro lance, a dama se desloca para a casa F4 e aplica um cheque simples, não é mate. Então, um cheque simples, uma cruzinha só. O rei foge para a casa G1. Depois, o bispo é jogado para a casa A7 e aplica um cheque, ataca o rei. Também um cheque simples, porque o rei tem para onde fugir, né? Nós vimos lá. O rei vai para a casa H1. No quinto lance, o cavalo é jogado para a casa F2 e também ataca o rei com cheque simples. Mais uma vez, uma cruzinha só. O rei foge para a casa G1. O cavalo novamente é jogado para H3 aplicando outro cheque, ou seja, uma pressão total em cima do rei, tentando liquidar a partida. O rei foge para a casa H1. A dama vem também, né, uma artilharia pesada agora em cima do rei.
a dama para casa F1, colocando o rei em xeque. O rei se desloca para onde ele podia, a única, que é a casa H2, e aí as pretas jogam finalmente o bispo na B8 e deixam o rei sob xeque-mate, sem saída, e nós assinalamos na planilha com as duas cruzes. Eu espero que essa aula de hoje ajude vocês a fazer uma revisão e a entender melhor essa simulação de movimentos que eu fiz até culminar no xeque-mate, tá? Qualquer dúvida é só vocês me enviarem pela sala de aula virtual, que eu terei o maior prazer em explicar a vocês. Uma boa tarde, pessoal, e assistam com calma essa videoaula de hoje. Tchau, tchau e até a próxima.